Milhões na conta, mansões cercadas por seguranças, carros de luxo e contratos que valem mais do que pequenas empresas. Por trás das fotos sorridentes e do brilho dos holofotes, existe um campo de batalha silencioso. Separações de casais famosos que se transformam em guerras milionárias na justiça. Histórias que começaram com juras eternas e finais felizes de novela, mas que terminaram em longas audiências, advogados de renome e cifras capazes de comprar ilhas inteiras. Prepare-se para conhecer os bastidores das separações mais caras e comentadas do Brasil. Casos que movimentaram fortunas, revelaram segredos de bastidores e expuseram ao público a face mais cruel da fama. Antes de entrarmos na lista, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a continuar revelando segredos que moldam o universo das celebridades. 10º lugar. Luana Piovani e Pedro Scooby. A separação de Luana Piovani e Pedro Scooby foi muito além de um simples rompimento. Desde o início, o público acompanhou cada detalhe como se fosse um capítulo de uma novela ao vivo. O que começou como um anúncio aparentemente amigável, logo se transformou em um conflito exposto em entrevistas, programas de TV e, principalmente, nas redes sociais. Luana, conhecida por não ter papas na língua, utilizou seu perfil para comentar sobre decisões tomadas por Scooby, especialmente relacionadas aos filhos. Enquanto isso, ele ganhava ainda mais notoriedade com sua entrada em realities e patrocínios, o que tornava a questão financeira ainda mais relevante. Por trás dos holofotes estavam bens de valor considerável, apartamentos em bairros de alto padrão, casas em áreas de veraneio e investimentos no Brasil e em Portugal. Além disso, havia acordos comerciais e contratos publicitários que precisavam ser revisados, já que a imagem de ambos estava atrelada a campanhas e eventos. Essa mistura de disputa patrimonial, batalha judicial pela guarda e exposição midiática transformou o caso em um dos mais acompanhados do país, com cada nova fala virando manchete e gerando debates sobre até onde a vida privada de celebridades deve ser pública. 9º lugar. Grazi Massafera e Cauã Raymond. Grazi e Cauã eram, para muitos, o casal perfeito, lindos, talentosos e carismáticos. O fim do relacionamento foi um choque para os fãs e rapidamente se tornou tema de especulação na imprensa. Rumores de traição circulavam, mas nos bastidores a atenção estava voltada para o patrimônio considerável que haviam acumulado juntos. Durante os anos de união, o casal investiu pesado em imóveis de alto padrão, tanto para moradia quanto para aluguel, além de aplicações financeiras e contratos publicitários milionários. A imagem deles como casal era extremamente valiosa para marcas de moda, beleza e até turismo, o que tornava a separação um desafio extra, romper o vínculo amoroso sem afetar os contratos em vigor. Embora tenham optado por manter a maior parte das negociações em sigilo, pessoas próximas afirmam que a divisão patrimonial envolveu cifras milionárias e exigiu uma rede de advogados para garantir que cada parte recebesse sua fatia justa. Esse caso mostra como no mundo das celebridades, uma separação pode ser tratada com a mesma estratégia e cautela que uma fusão de empresas milionárias. 10º lugar. Joelma e Chimbinha. Poucas separações na música brasileira foram tão explosivas quanto a de Joelma e Chimbinha. Mais do que um casal, eles eram sócios em um império musical, a Banda Calypso. Juntos, construíram uma marca forte, com turnês internacionais, vendas expressivas de discos e um número impressionante de shows anuais. Quando o casamento terminou, não foi apenas o amor que se despedaçou, foi toda uma estrutura empresarial. A divisão patrimonial foi complexa e cercada de disputas jurídicas. Além dos imóveis e veículos, havia instrumentos, equipamentos de palco e, principalmente, os direitos autorais das músicas que marcaram a época. Outro ponto de conflito foi o direito ao uso do nome Calypso e a identidade visual da banda, um ativo milionário capaz de garantir receita por décadas. O rompimento também foi marcado por trocas de acusações públicas, entrevistas emocionadas e o interesse massivo da mídia. Fãs tomavam partido, defendendo um ou outro lado, e a imagem de ambos sofreu impactos diretos. Joelma reconstruindo sua carreira solo com sucesso, e Chimbinha cantando manter relevância em novos projetos musicais.
Esse caso é um exemplo clássico de como a mistura de amor, negócios e fama pode transformar uma separação em um verdadeiro campo de guerra, onde cada decisão tem peso financeiro e emocional. Sétimo lugar, Ivete Sangalo e Davi Moraes. Muito antes de formar a família que conhecemos hoje, Ivete viveu um relacionamento intenso com o guitarrista Davi Moraes. Embora a separação tenha ocorrido sem escândalos públicos imediatos, nos bastidores houve conversas delicadas sobre bens adquiridos durante o período em que estiveram juntos. Fontes próximas apontam que imóveis, direitos musicais e até investimentos e empreendimentos foram pauta de negociação. O que chama a atenção nesse caso é que a postura discreta de ambos não apagou o valor milionário do patrimônio em questão. É o tipo de separação em que o público pouco viu, mas que movimentou cifras que a maioria só imagina em contratos de grandes artistas internacionais. Sexto lugar, Débora Seco e Roger Flores. A união entre a atriz e o ex-jogador de futebol foi marcada por momentos de grande exposição na mídia. Quando o relacionamento chegou ao fim, não foi apenas o lado emocional que entrou em jogo. Mansões, carros de luxo e investimentos realizados durante o casamento precisaram ser divididos. Roger, com sua carreira no futebol, e Débora, no auge de contratos com a TV e publicidade, tinham um patrimônio conjunto de peso. Bastidores revelam que as negociações não foram simples. Cada bem precisava ser avaliado, cada contrato revisado e até questões sobre posse de objetos pessoais de alto valor se tornaram pauta. Embora ambos tenham seguido em frente, o impacto financeiro dessa separação foi significativo. Quinto lugar, Sandy e Lucas Lima. Um dos casais mais emblemáticos da música brasileira, Sandy e Lucas surpreenderam o público ao anunciar a separação, após mais de 20 anos juntos, entre namoro e casamento. Mesmo com o discurso de amizade e respeito, há um detalhe que não pode ser ignorado: o patrimônio acumulado nesse período. Mansões no interior de São Paulo, participações em empresas, investimentos e direitos autorais de músicas estão entre os bens que precisaram de ajustes contratuais. A separação de um casal com uma carreira tão consolidada e entrelaçada exigiu advogados especializados em contratos artísticos e patrimoniais. E mesmo sem brigas públicas, o valor envolvido é milionário. Uma prova de que nem sempre o conflito precisa ser barulhento para ser gigante nos bastidores. Quarto lugar, Belo e Viviane Araújo. O relacionamento entre Belo e Viviane Araújo foi marcado por altos e baixos intensos, tanto no campo emocional quanto no financeiro. Quando chegou ao fim, a separação trouxe à tona questões delicadas sobre bens adquiridos durante a relação, incluindo imóveis, veículos e investimentos. Viviane, na época, era um dos rostos mais queridos do carnaval e da TV, enquanto Belo vivia o auge de sua carreira musical, com contratos milionários e uma agenda de shows lotada. O rompimento não apenas mexeu com o patrimônio conjunto, mas também afetou a imagem pública de ambos. Boatos de má administração financeira e dívidas cercavam Belo, e parte da negociação envolvia proteger o que cada um havia conquistado individualmente. A separação ganhou ampla cobertura da imprensa, alimentando o imaginário popular sobre quanto dinheiro estava realmente em jogo. Terceiro lugar, Fábio Júnior e Mari Alexandre. Acostumado a viver histórias de amor intensas, Fábio Júnior protagonizou uma das separações mais comentadas do meio artístico, quando seu casamento com Mari Alexandre chegou ao fim. O divórcio envolveu não apenas a guarda do filho, mas também uma divisão patrimonial que incluiu mansões, investimentos e direitos sobre participações em empresas. Fábio Júnior, com uma carreira sólida na música e na TV, tinha um patrimônio considerável, e Mari Alexandre, modelo e atriz, também trazia contratos e trabalhos que valorizavam sua imagem. A negociação foi marcada por discussões sobre pensão e a manutenção do padrão de vida da ex-esposa e do filho, assunto que sempre desperta grande interesse do público. Embora o casal tenha evitado uma guerra aberta nos tribunais, o valor envolvido nessa separação foi o suficiente para colocá-los na lista das mais caras do Brasil. Segundo lugar, Gisele Bündchen e Tom Brady. Mesmo que Tom Brady não seja brasileiro, essa separação entra no ranking porque Gisele é um dos maiores ícones do Brasil no cenário mundial. O fim do casamento movimentou cifras gigantescas, com patrimônios estimados em bilhões de reais.
O casal possuía mansões em diferentes países, investimentos em startups, ações de empresas globais e contratos publicitários de longo prazo. A divisão de bens foi complexa, já que parte do patrimônio estava nos Estados Unidos e parte no Brasil. Além da questão financeira, o divórcio chamou a atenção pela logística envolvendo a guarda dos filhos e a reorganização da vida familiar após anos de união. Para muitos, esse foi o exemplo mais claro de que nem mesmo casais que vivem no topo do mundo estão imunes a rupturas e às negociações milionárias que elas exigem. Primeiro lugar, Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O casal mais midiático da nova geração digital brasileira. Virgínia Fonseca e Zé Felipe não apenas compartilham uma vida juntos, mas também uma verdadeira empresa familiar que movimenta milhões todos os meses. Com contratos publicitários de altíssimo valor, empresas no ramo da beleza e da moda, imóveis de luxo e até direitos sobre músicas e produtos. O patrimônio acumulado em poucos anos é impressionante. Uma eventual separação, que já foi alvo de rumores nas redes, seria uma das mais caras da história recente entre celebridades brasileiras. Apenas a mansão onde vivem é avaliada em cifras milionárias, sem contar carros de luxo, joias e investimentos. Além disso, há um ponto único nesse caso. A marca pessoal de ambos está profundamente entrelaçada. Eles não são apenas um casal, mas uma parceria de negócios que depende da imagem pública conjunta. Qualquer divisão de bens exigiria advogados especializados em direito empresarial, contratos de imagem e propriedade intelectual. E como sabemos, nesses cenários o dinheiro é apenas parte da disputa. Preservar a influência, o alcance e a reputação pode valer ainda mais. Por isso, o nome deles fecha essa lista, como o exemplo perfeito de como o amor, negócios e fortuna podem criar um vínculo tão lucrativo quanto frágil.